Olá, começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Contrafluxo, desta vez para tratar da ação dos precatórios movida pelo Adurne Sindicato. Estaremos por aqui toda quarta, sempre comunicando com qualidade. Contrafluxo. A ação, conhecida pelos docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como processo dos precatórios, está cada vez mais próxima de um desfecho. Diante da proposta de acordo negociada com a Procuradoria-Geral Federal, o Adurne Sindicato tem realizado um plebiscito virtual que segue até o próximo dia 3 de dezembro e que definirá os próximos passos desse processo que se arrasta há 30 anos. Para tratar do assunto, no programa de hoje conversaremos com uma das advogadas responsáveis pelo acordo junto à Procuradoria-Geral Federal, Andréia Monemassa. Seja bem-vinda, Andréia, mais uma vez ao Contrafluxo, né? Hoje com uma pauta mais específica. Então, para começar, eu queria que a gente falasse sobre essa questão do plebiscito. Normalmente, a instância deliberativa de um sindicato é a Assembleia, né? Então, por que, neste caso especificamente, o sindicato optou por um plebiscito, Andréia? Bom, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar falando aqui. Na verdade, Amanda, são 3 os motivos pelos quais houve a opção pelo plebiscito. Essa opção foi tomada pelo Conselho de Representantes, pela diretoria do Adurne Sindicato e pela Comissão dos Precatórios. E foram 3 os motivos. Primeiro, nós vivemos uma pandemia que hoje parece enfrentar uma 4ª onda, e por questões sanitárias e pela preocupação que o Adurne Sindicato tem com a saúde dos seus professores, levando em conta que a grande maioria desses professores tem, inclusive, mais de 70 anos, o Adurne Sindicato optou pelo formato de plebiscito, porque é um formato que protege a segurança e a saúde dos professores. Para além disso, o plebiscito ele atinge o maior número de professores a serem consultados. Uma assembleia, no máximo, a maior assembleia que nós fizemos no sindicato, que tratava, inclusive, da questão dos precatórios, tiveram 400 professores. Com plebiscito, nós podemos atingir a todos os professores que podem votar com segurança em suas casas. Além do que, o plebiscito também ele pode ser auditável. O terceiro motivo é a própria previsão estatutária que o Adurne Sindicato tem, no seu artigo 29, que prevê o plebiscito como forma de consulta e consulta deliberativa. Andréia, mas por que há tanto a convocação para a votação do plebiscito quanto para a assinatura de um termo de declaração? São coisas diferentes? Como é que isso funciona? Sim, Amanda, são coisas diferentes. O plebiscito, como eu disse, é uma instância deliberativa do Adurne Sindicato. Então, o plebiscito ele vai poder aferir se os professores ativos e aposentados querem ou não a realização desse acordo. Esse é um primeiro ponto. Mas para que o acordo efetivamente ocorra, é necessário a assinatura dos termos de declaração. Então, esses termos de declaração, eles serão os documentos apresentados por nós, assessoria jurídica do Adurne Sindicato, à PGF. Então, vamos exemplificar aqui. Se o plebiscito ele for favorável à realização do acordo, mas se nós tivermos um número pouco expressivo de termos de declaração, 90% de chance desse acordo não acontecer. Então, para que o acordo aconteça, é necessário uma grande quantidade, uma quantidade representativa de termos de declaração assinados. Então, eles são o plebiscito e o termo de declaração são instrumentos diferentes, embora complementares. Andréia, a gente já falou aqui no começo do episódio que a votação acontece virtualmente até o próximo dia 3 de dezembro, esse plebiscito. E aí é exclusivo para os professores a votação, mas como é que ficam os casos dos herdeiros e dos pensionistas? Como é que eles podem participar desse processo? Val, o Adurne Sindicato, de acordo com o artigo 6º do seu estatuto, ele representa professores ativos e aposentados. Herdeiros e pensionistas, eles não podem votar em instâncias deliberativas do Adurne Sindicato. Isso está previsto tanto no artigo 29 quanto no artigo 30 do Adurne Sindicato. Mas herdeiros e pensionistas que quiserem realizar o acordo deverão assinar os termos de declaração e apresentar
declaração de únicos herdeiros. Então, veja bem, embora herdeiros e pensionistas, por previsão estatutária, não votem no plebiscito, eles, se quiserem realizar o acordo, deverão também assinar termos de declaração e entregar os documentos necessários de declaração de únicos herdeiros. André, queria só que você reforçasse o prazo para a entrega desses documentos. Como é que o Adurne Sindicato tem se organizado, né, para receber esse material, que é essencial para a validade, né, do plebiscito? Mais uma vez aqui eu ressalto a diferença entre plebiscito e termos de declaração. O plebiscito ele vai ser encerrado no dia 3 de dezembro. Caso o resultado do plebiscito seja favorável ao acordo, então, provavelmente, o Adurne Sindicato estenderá o prazo para entrega dos termos de declaração, certo? Porque é só mediante a assinatura do termo de declaração que nós poderemos fazer o pagamento para aquele professor, herdeiro ou pensionista, que quer realmente receber através do acordo. Certo, Andréia. Nós temos dois cenários possíveis, né? O do plebiscito ser favorável ao acordo e de ser contrário. O que acontece caso os professores acatem a proposta, né? Quais os próximos passos? Amanda, lembrando sempre o seguinte, quando a gente trata do plebiscito, é sempre bom lembrar que nós temos também dois cenários, o da realização do acordo e o da manutenção do processo judicial. O processo judicial que agora, desde 2015, na verdade, discute qual é o valor devido para os professores nessa ação, ele permanece em curso, tá? E ele, inclusive, está agora, foi remetido recentemente para o TST. Então, lá no TST e provavelmente no STF, caso o processo continue, haverá uma decisão acerca dos valores que são devidos para os professores substituídos nesse processo. Então, caso os professores sejam favoráveis ao acordo, através de plebiscito, o acordo será realizado, nós ainda teremos algumas tratativas junto à Procuradoria-Geral Federal no que se refere aos termos desse acordo, e após isso, haverá assinatura pelos órgãos responsáveis desse acordo. E então, depois de assinado o acordo, haverá o pagamento desses valores, que se dará através de RPV, provavelmente 2 meses após o acordo assinado. E como é que fica, André, o caso dos professores que não acatarem o acordo? O que é que acontece com eles em caso do plebiscito ser aprovado? Isso, Val. Caso o plebiscito seja favorável ao acordo e para aqueles professores que não querem a realização do acordo, né, esse é um direito que cada um desses professores, herdeiros e pensionistas, tem, eles podem e devem acionar a justiça para pleitear os seus valores, tá? O Adurne Sindicato, ele seguirá auxiliando esses professores da maneira que for possível, da maneira legalmente prevista nessa situação. Andréia, e como fica, né, o cenário caso a proposta de acordo apresentada pela Procuradoria-Geral Federal não seja acatada? Amanda, caso a proposta não seja acatada, a proposta de acordo não seja acatada pelos professores através de plebiscito, o processo continuará seguindo o seu trâmite. Hoje, ele está no TST, pendente de julgamento de recursos que foram ajuizados tanto por nós, a do sindicato, como também pela Procuradoria. E, provavelmente, depois do TST, ele subirá para o STF. Como o trâmite, inclusive burocrático, nessas cortes superiores, ele é lento, a gente estima, inclusive com estimativas que são veiculadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, que esse processo ainda tramite, tanto no TST pelo STF, mais ou menos 5 a 6 anos. Tá? Depois desse tempo, ele voltará para a 9ª vara, para novamente ajustar os cálculos e aí sim expedir um precatório para os professores. Esse é o cenário, caso o processo não seja finalizado através de acordo. Andréia, e uma questão polêmica, né, com relação à proposta de acordo é o termo de confidencialidade exigido pela Procuradoria-Geral Federal. O que é exatamente esse termo, né? Qual a importância dele para o andamento das tratativas do acordo?
Realmente o termo de confidencialidade, ele é uma previsão que já existe há muito tempo no direito, né, quando se trata de acordos. Ele está previsto no artigo 166 do Código de Processo Civil. Ele está previsto, por exemplo, na portaria número 11 de 8/6 de 2020 da AGU. E o termo de confidencialidade, ele impede que as partes promovam a divulgação de documentos e de qualquer situação que se refira à negociação desse acordo. E ele tem um motivo específico, né? É porque o termo de confidencialidade ele existe porque até a assinatura do acordo, o acordo ainda não se efetivou, ou seja, ele se dá através de procedimentos. Um dos procedimentos é esse que a gente está tendo agora, da possibilidade de assinatura do termo de declaração. Mas o acordo ele só passa a existir efetivamente quando todas as partes assinam esse acordo. E até a assinatura desse acordo, ele é sigiloso. André, já nacionalmente tem a PEC dos precatórios, né, que passou já pela Câmara dos Deputados, está agora no Senado. O que é que acontece nessa PEC dos precatórios foi aprovada? Como é que ela afeta esse andamento dos processos dos precatórios da UFRN? Val, a PEC dos precatórios, ela atingirá, caso ela seja aprovada, o processo. De que forma? Em havendo a continuidade do processo judicial dos precatórios, esse que tramita na Justiça, que está agora no TST. Se a PEC dos precatórios for aprovada, haverá o parcelamento desses valores que os professores irão receber daqui a mais ou menos 5 ou 6 anos. Por quê? Porque esses professores irão receber precatório. Por quê? De acordo com a ação judicial, a maioria desses professores irão receber acima de 60 salários mínimos. Então, se a PEC dos precatórios for aprovada, como esses professores têm precatórios a receber, esses professores receberão parceladamente em até 10 vezes os seus valores. Caso o acordo seja efetivado, a PEC dos precatórios não atingirá o acordo. Por quê? Porque esses professores irão receber até 60 salários mínimos. Portanto, eles irão receber RPV. E a PEC dos precatórios, como o próprio nome já diz, só atinge precatório. Então, caso o acordo seja efetivado e a PEC seja aprovada, esses professores não terão seus valores parcelados, caso haja um acordo. André, acho que a gente esclareceu aqui, né, muitas questões que têm rondado essa ação dos precatórios, como a gente falou, é um processo aí que se arrasta há 30 anos, né, tem muita expectativa envolvida nessa questão toda. E para encerrar o nosso programa de hoje, é importante lembrar aos docentes envolvidos na ação dos precatórios que todo o material relacionado ao processo, né, está disponível na página do Adurne Sindicato, www.adurne.org.br, além de amplamente publicizado em diversos canais de comunicação aqui do nosso estado ao longo das últimas 2 semanas. No site, o professor beneficiário ele pode consultar os seus valores, acessar documentos a serem assinados, além da versão digital dos informativos que foram enviados em formato impresso aos seus endereços. Lembrando que, se não for possível entregar, né, os documentos pessoalmente, os professores eles podem enviar esse material digitalizado pelo e-mail precatorios@adurne.org.br. E o atendimento jurídico, eles podem ser agendados através do telefone 3211-9236 ou pelo WhatsApp 99119-6461. Vale lembrar também que desde o dia 16 desse mês de novembro, o Adurne Sindicato abriu suas portas especialmente para atender os professores, herdeiros e pensionistas que têm alguma dúvida com relação às tratativas, com relação ao acordo, com relação ao processo. Então, desde o dia 16, 2 advogados no turno da manhã e 2 advogados no turno da tarde atendem presencialmente os professores aposentados e pensionistas que forem até a sede do Adurne Sindicato. Para além disso, também estamos promovendo atendimento virtual, atendimento online. Lembrando que esses atendimentos online, eles já existiam desde o momento em que nós apresentamos os valores para os professores no site. Então, o Adurne Sindicato tem tido essa preocupação, assim como eu, enquanto advogada do sindicato, no sentido de informar os professores
sobre o que é o acordo, sobre as consequências do acordo, sobre o andamento da ação judicial, para que eles possam realmente, cada um dos professores ativos, aposentados, pensionistas e herdeiros, possam tomar uma decisão consciente acerca do que vão fazer com esse processo, que é um processo emblemático, que o Adorno Sindicato tem, emblemático de fato, porque é o processo mais antigo do TRT 21, né? E que realmente a gente sabe da nossa responsabilidade, por isso é importante informar. É importante também ressaltar, Amanda, que o Adorno Sindicato vem realizando ligações para todos os professores que estão nessa ação, também para os herdeiros e pensionistas, informando da realização do plebiscito, solicitando que esses professores participem ativamente desse plebiscito e que digam se querem ou não a realização do acordo. Então, esse é mais um trabalho de informação e de divulgação que o Adorno Sindicato vem realizando para que todos os professores, para que todos os interessados possam dar o seu voto nesse plebiscito. Contrafluxo. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Claro, espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programa Contrafluxo e Facebook, Programa Contrafluxo. Nossa agenda você já conhece, toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast comunicando com qualidade. O Contrafluxo tem o apoio do Adorno Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcidney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.